Que a paz de Cristo esteja com todos. Hoje eu queria trazer um assunto até especial. Digo especial porque é um assunto que não é muito falado em estudos bíblicos, na igreja. Eu confesso que eu até procurei mesmo na internet, né, alguma coisa sobre esse assunto, porque eu sempre gosto de pesquisar para ver pontos de vista de outros ensinadores. E confesso para vocês que eu não achei nada com esse tema que eu estou colocando aqui, tá? E é por isso que realmente eu chego a uma conclusão que depois desses estudos que eu tenho feito, que o Espírito Santo é realmente o Deus esquecido pela igreja. Hoje eu chego à conclusão que a ausência hoje do poder de Deus é exatamente por esse desprezo que a igreja tem dado ao Espírito Santo. Nós vemos hoje muitos pregadores bons que pregam, sabe, que expõem a palavra de Deus de maneira convincente, mas a gente não vê mais aquele poder, aquelas curas, os milagres, os dons espirituais, porque o Espírito Santo tem sido esquecido pela igreja. E hoje eu quero trazer esse assunto sobre o Espírito Santo e o diabo, tá? Como que o Espírito Santo se opõe às obras do diabo? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas em primeiro lugar, eu quero deixar para você aqui, nesse texto que aparece aí para você na sua tela, tá? A primeira vez na Bíblia, tá, que o Espírito Santo de Deus ele é citado, tá aí na sua tela. E eu também quero deixar para você aí na sua tela a primeira vez na Bíblia que o diabo ele é citado, tá aparecendo aí para você. É lógico que para o bom entendedor, para o estudante da Bíblia, ele vai entender perfeitamente que a serpente ali naquele momento, ela foi instigada, ela foi usada por Satanás. Inclusive, tem outros textos bíblicos que também confirmam essa nossa informação. Você vai ver aparecendo aí na sua tela. Depois confere lá que você vai ver que o apóstolo Paulo atribui a Satanás, tá, a tentação de Eva ali no jardim do Éden. Então essa aí é a primeira vez que o diabo ele aparece na Bíblia. A última vez que a Bíblia cita o Espírito Santo também está aparecendo aí na sua tela, tá ok? E a última vez que a Bíblia também cita o diabo também está aparecendo aí na sua tela. Confira lá que você vai ver. E agora nós vamos ver dentro da Bíblia, tá, como que o Espírito Santo ele se opõe às obras de Satanás, tá? Quem pensa que o Espírito Santo, mais uma vez batendo nessa tecla, é só para fazer você falar em línguas, meu querido, você está muito enganado, você tem muito que aprender ainda. Por exemplo, existe 4 verbos que nós podemos dizer assim, que mostram essa oposição, tá, do Espírito Santo em relação às obras de Satanás. O primeiro, libertando. Vai aparecer aí na sua tela alguns textos bíblicos e você vai ver, tá, como que o Espírito Santo, através de Jesus, ele libertou, como nós vamos ver na Bíblia aí, algumas pessoas que estavam oprimidas pelo diabo. O Espírito Santo através de Jesus, tá? Pode observar nesses textos aí que você vai ver. Segundo verbo, repreendendo, também está aparecendo aí na sua tela alguns textos bíblicos em que o Espírito Santo, através de Jesus, repreende as obras de Satanás, repreendendo o diabo. Terceiro verbo, refutando. Então veja, o Espírito Santo através de Cristo liberta, o Espírito Santo através de Cristo repreende e o Espírito Santo através de Cristo refuta Satanás.
É só você se lembrar lá de Mateus capítulo 4, versículo 1, quando o Espírito Santo ele leva Jesus até o deserto para ali ele ser tentado pelo diabo. Nós explicamos inclusive no vídeo anterior, tá, que ser tentado não é pecado, que muitas das vezes é uma maneira de Deus ser glorificado. E ali nós vemos como o Espírito Santo, através de Cristo, ele refuta, tá, aquelas alegações de Satanás. E o que Jesus faz? Jesus ele cita as Escrituras para Satanás, e não se esqueça que as Escrituras, não como nós já falamos aqui em outro vídeo, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E abrindo aqui um parênteses antes de continuar, uma coisa interessante, né? Nós vemos que Jesus, pelo Espírito Santo, liberta, pelo Espírito Santo ele repreende, pelo Espírito Santo ele refuta, ainda tem mais um, mas eu já quero adiantar uma coisa para vocês aqui. E hoje, para nós repreendermos Satanás, para nós libertarmos, tá? Claro, não por nós mesmos, né? Como isso é feito, gente? Será que qualquer pessoa pode repreender Satanás? Será que qualquer pessoa pode expulsar um demônio? De maneira nenhuma. Tem que estar revestido pelo poder do Espírito Santo, sem o qual você não terá êxito nessa missão de repreender Satanás. E interessante, além de você ter o revestimento do Espírito Santo, você só expulsa um demônio em nome de Jesus. Não adianta corinho de fogo, não adianta pegar o Salmo 91, não adianta o Salmo 91, você pode citar lá o Salmo 91 várias vezes, que você não vai conseguir expulsar o demônio, muito pelo contrário, o diabo ele conhece o Salmo 91 de cor, tanto é que no texto que nós estamos falando de Mateus capítulo 4, ele inclusive cita o Salmo 91, tá? Eu sei que tem muitas pessoas que até idolatram esse Salmo, tá? Esse Salmo ele tem às vezes na sua casa, pendurado na porta de sua casa. Meu querido, olha só, o diabo ele não tem medo do Salmo 91. O diabo teme o Deus do Salmo 91, tá bom? Então você querer usar esse salmo para repreender o diabo, não vai conseguir. O diabo ele só é repreendido em nome de Jesus. E o quarto e último verbo, tá? Que eu quero apresentar para vocês, que mostram como o Espírito Santo ele refuta, né? Ele se opõe às obras do diabo. Eu quero que você, antes de mais nada, antes de falar, veja essa figura que vai aparecer para você aí. Dá uma olhadinha nessa figura. Represa de Hoover, nos Estados Unidos. Essa figura é de uma barragem, né, lá nos Estados Unidos, que de acordo com algumas informações, ela possui 221 metros de altura, 221, o que equivale a um edifício de 72 andares. E essa barragem, tá, ela retém, sabe, bilhões e bilhões de metros cúbicos de água. Imagine a tragédia que aconteceria se essa barragem se rompesse. Mas ela foi construída, sabe, de uma maneira bem forte para reter essa água. Ela libera, sabe, tem lá um compartimento que libera uma quantidade de água necessária, mas toda essa água, sabe, ela é retida por essa barragem. E pegando esse exemplo desta barragem, é que eu quero mostrar para vocês, tá, o quarto verbo que nós podemos usar sobre como o Espírito Santo se opõe às obras do diabo. Qual é? Restringindo.
Da mesma forma que essa barragem, ela restringe esses bilhões de águas, né, que com certeza acabaria com uma cidade, o Espírito Santo também, ele restringe, sabe, as obras do diabo. E inclusive existe dois textos bíblicos que diz com certeza como que o Espírito Santo ele retém as forças de Satanás, porque com toda certeza, se não fosse a presença do Espírito Santo, Satanás já tinha acabado com esse mundo. Eu deixei aqui 2 versículos para você ver. Isaías capítulo 59, versículo 19, tá? Você vai ver lá a maneira como o Espírito Santo ele restringe, e um dos versículos mais lindos da Bíblia, que eu confesso para vocês que ainda que algumas pessoas tenham dúvida acerca desse texto, a maioria dos estudiosos da Bíblia atribui ao Espírito Santo esse texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, que diz que somente um que detém, e esse detentor é o Espírito Santo, porque se não é o Espírito Santo, o diabo teria feito um estrago. Tanto é que a própria palavra diz que o mundo ele jaz no maligno. O próprio Jesus, ele chama Satanás de o príncipe deste mundo, mas ele não tem total poder sobre esse mundo graças à ação do Espírito Santo. Mas como o próprio texto diz, um dia esse Espírito Santo será tirado. E aí, meu querido, e aí, minha querida, o diabo ele vai ter livre curso de operar aqui nessa terra, mas no momento o Espírito Santo tem se opondo às suas obras. Amém? Nós estaremos ainda gravando mais alguns vídeos, tá, em relação ao Espírito Santo. Estaremos falando no próximo vídeo sobre o Espírito Santo e os pecadores. Em seguida estaremos falando sobre o Espírito Santo e os cristãos. E por último, eu vou deixar por último uma cereja do bolo, tá? Que eu tinha falado no outro vídeo, que seria o Espírito Santo e os cristãos. Não, mas tem um outro assunto que precisa ser explicado, que é o pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você vai saber o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então nos aguarde, nos próximos vídeos nós estaremos trazendo mais informações, mais conteúdo da palavra de Deus para que a sua vida seja edificada. Que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus.